Boa noite. Partilhar conteúdos na internet vai ser diferente. Seja muito bem-vindo ao Euronews Noite. Já a seguir os destaques da edição de hoje. O Parlamento Europeu aprova a revisão da diretiva sobre os direitos de autor na internet. Saiba o que vai mudar. O Brexit está nas mãos do Parlamento Britânico, enquanto se esperam várias votações. Em Moçambique, a vida continua bem ou mal depois da tragédia. Uma quinta de crocodilos foi evitado um drama. E foi há exatamente 50 anos que John Lennon e Yoko Ono se deitaram na cama pela paz. É uma diretiva que divide muita gente. Para alguns é uma vitória, mas para a Google ou para o Facebook ou até para muitos pequenos utilizadores é o fim da partilha de conteúdos tal como a conhecemos. O Parlamento Europeu aprovou as mudanças à diretiva sobre os direitos de autor. Vamos ver o que vai mudar. Os gigantes da internet, tais como a Google e o Facebook, terão de remunerar de forma mais adequada os criadores, depois do plenário de eurodeputados ter aprovado terça-feira uma revisão da diretiva sobre direitos de autor. Motivo para festejar para algumas dezenas de pessoas que se manifestaram no exterior do Parlamento em Estrasburgo a favor das regras mais apertadas e também para os defensores da revisão. Estou muito aliviado por termos conseguido anunciar esta medida e mostrar a todos os criadores europeus que o Parlamento Europeu está do lado deles. Para todos os que se manifestam nas ruas, gostaria de dizer que a nossa liberdade acaba ou deve ser limitada quando interfere com a liberdade dos outros, quando se deve respeitar os direitos dos outros. Mas uma petição recolheu 5 milhões de assinaturas contra a reforma da diretiva. Alguns eurodeputados e muitos ativistas veem nas restrições uma ameaça à liberdade de expressão ao imporem filtros e licenças de uso através do polémico artigo 13. Alguns membros do Parlamento alertam para os danos colaterais da nova legislação. As pessoas estão a prometer que os direitos que vão ser pagos a editores e distribuidores vão salvar a imprensa. Era bom que assim fosse. É preciso fazer muito mais para proteger o jornalismo pluralista de qualidade. É um problema o facto da internet usar filtros sobre conteúdos que são disponibilizados pelos utilizadores. É uma forma de censura e sabemos que muitas pequenas plataformas não têm dinheiro para criar esses filtros, que terão de ser adquiridos junto das grandes empresas norte-americanas. A Google diz que a reforma criará incerteza ao nível jurídico e que vai prejudicar as empresas dos setores criativo e digital da própria Europa. Uma indústria que representa 6,8% da riqueza da União e que dá emprego a 11 milhões de pessoas. Em Portugal, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais representa a comunidade de youtubers e de pequenos criadores de conteúdos digitais. Manifestou-se contra esta diretiva. Diz, é um dia triste para a internet e para a liberdade de expressão, um dia em que os antigos e poderosos lobbies conseguiram sobrepor-se à voz dos cidadãos, peritos e académicos, tornando o lema da União Europeia de legislar com base na evidência científica um mero slogan de marketing. Mas é também o dia em que tomamos todos maior consciência sobre a importância crucial da União Europeia na nossa vida, sobre quem escolhemos para nos representar e quão importante é o nosso voto. E vamos agora até ao Reino Unido, onde o Brexit está nas mãos do Parlamento. O futuro joga-se com o futuro de Theresa May. A imprensa britânica avançou que nas últimas horas a Primeira-Ministra poderá abandonar o cargo, se isso significar a aprovação do acordo no Parlamento. Do não acordo a um segundo referendo, todas as opções continuam em aberto. Multiplicam-se as reuniões em Downing Street para uma última tentativa de salvar o acordo de Theresa May para o Brexit. A Primeira-Ministra mantém a esperança de submeter pela terceira vez o projeto de saída do Reino Unido da União Europeia, apesar de o Parlamento ter assumido o controle das negociações. Só que May pode agora ter um trunfo para jogar. Jacob Rees-Mogg, líder do ERG, a facção do Partido Conservador que luta por um Brexit duro, deixou no ar a hipótese de vir a apoiar o acordo. Acho que seria um pouco prematuro descartar o acordo. Há uma chance agora de que aqueles que se opuseram ao acordo, particularmente no lado do ERG, estarão a contemplar isso e a dizer que ou é o acordo de May ou não há Brexit. Penso que é nisso que estão agora focados. Nas ruas, os britânicos dividem-se entre a saída e a permanência.
Do lado europeu, todos os cenários estão acautelados, desde o não acordo até um segundo referendo. No entanto, Guy Verhofstadt, líder dos liberais no Parlamento Europeu, acredita que os deputados britânicos possam dar uma orientação para os próximos passos. Não nos cabe a nós decidir sobre um segundo referendo. Isso não está nas nossas competências. A nossa competência é ter uma saída ordenada. Assim, espero agora ouvir da Câmara dos Comuns nos próximos dias, o mais tardar na próxima semana, qual é a proposta deles em favor de algum dos cenários. Mas para o acordo ter um futuro, Theresa May poderá ter de dizer adeus no presente. A imprensa britânica adiantou nas últimas horas que a primeira-ministra poderia sair do cargo se isso significar a aprovação no Parlamento. Entre o impasse e a incerteza, os jornais britânicos discutem já a hipótese de novas eleições. Em Moçambique, começou o processo de reconstrução da Beira e dessa região, mas a situação está longe de estar controlada depois do ciclone Idai. A principal preocupação é evitar as epidemias. Quase 2 semanas após a trágica chegada do ciclone, Moçambique tenta reerguer-se dentro do possível. Os habitantes da Beira, a cidade mais afetada pela intempérie, estão já a tentar reconstruir as casas arrasadas pelos fortes ventos do Idai. Mas num país pobre como Moçambique, os recursos são escassos, como nos conta um dos sobreviventes. Não estou bem, porque isso calhou num momento que não tem dinheiro, nem nada, nem para fazer isso tive que recorrer ao banco. Agora nem posso ir mais ao banco, porque já tenho um valor muito elevado. Portugal tem sido um dos países mais ativos na ajuda a Moçambique. A partilha da língua é uma vantagem para os militares portugueses mobilizados na província da Beira em operações de socorro ao longo do rio Buzi. O número de cidadãos portugueses ainda por contactar foi revisto esta terça-feira para apenas 7. O balanço de vítimas oficial indica mais de 760 mortos, incluindo também o Zimbábue e o Malawi. Só em Moçambique são cerca de 450 mortos. Estima-se, porém, que a tragédia se venha a agravar quando as águas baixarem. E também a emergir está a ameaça de doenças como a cólera ou a malária. A ajuda não para de chegar a Moçambique. As Nações Unidas reviram para mais de 280 milhões de dólares o financiamento necessário só para os próximos 3 meses de ajuda a Moçambique. O secretário-geral António Guterres fala em mais de 1.800.000 pessoas a precisar de ajuda naquela que diz ser uma das maiores tragédias ambientais jamais ocorridas em África. Permitam-me que reitere a minha solidariedade com os governos e os povos de Moçambique, do Zimbábue e do Malawi. Sinto-me profundamente consternado pelos níveis de sofrimento e destruição causados por uma das piores catástrofes ambientais vividas em África. É extremamente doloroso constatar as centenas de mortos que o ciclone Idai provocou. Ver localidades inteiras alagadas, saber que casas, hospitais e escolas estão em ruínas, verificar que colheitas vitais para a alimentação das populações foram perdidas, temer as doenças e epidemias que normalmente surgem nestas ocasiões. Ainda em Moçambique, ficámos a conhecer o caso de uma tragédia que foi evitada quando se travou o que poderia ser a fuga de 26.000 crocodilos de uma quinta. É uma das histórias de bravura e coragem na tragédia do ciclone Idai em Moçambique. 40 homens, já batizados como os 40 Magníficos, abdicaram de estar com as famílias para evitar a fuga de 26.000 crocodilos de uma quinta no distrito da Beira. Com isso, podem ter evitado uma desgraça ainda pior na região. É graças a esses 40 homens que nunca mais podemos esquecer que não temos uma desgraça, quer para a empresa, porque 26.000 crocodilos é muitos milhares de dólares, e uma desgraça para a população, porque já viram o que era 26.000 crocodilos aí à solta. Enfim, seria terrível. Felizmente, graças a eles, estamos aqui e podemos falar disto. Deixe-me dar uma palavra de... não sei que palavra possa dizer que possa transmitir este agradecimento a estes 40 magníficos aqui da Quinta dos Crocodilos e àquela malta da Quinta da Agripec dos Bois, que só por isso não perdemos mais animais,
Infelizmente, o Sr. João perdeu 4 filhos. Perdeu 4 filhos com idades entre os 2 e os 11 anos, mas ajudou a salvar 2.000 cabeças de gado e um dos maiores negócios da região, que, tal como o dos crocodilos, também vai poder continuar. Em Israel, o exército de Benjamin Netanyahu mantém-se na fronteira com Gaza depois do ataque com roquete do lado palestiniano que aconteceu esta segunda-feira. As tensões entre os dois territórios aumentam a 2 semanas das eleições israelitas. Do lado da fronteira israelita, tanques apontados para Gaza. As tensões entre os dois territórios têm aumentado nos últimos dias depois de um rocket ter atingido uma zona norte de Tel Aviv na noite de segunda-feira e fazer 7 feridos. Israel respondeu com ataques aéreos. Embora o grupo palestiniano Hamas não assuma a autoria do disparo, rapidamente chegou um pedido de cessar-fogo. Mesmo assim, Tel Aviv mantém o exército com os olhos postos no território vizinho. Estes ataques de Israel a Gaza surgem numa altura em que o primeiro-ministro Netanyahu tenta manter a posição no governo a 2 semanas das eleições. Os ataques foram condenados pelas Nações Unidas. O porta-voz do secretário-geral da ONU criticou o ataque de Gaza contra Israel e os bombardeamentos de Israel em território palestiniano, falando de uma violação grave e inaceitável. Pediu também a ambos os lados o máximo de contenção. Ataques e retaliações e Netanyahu em território norte-americano. Viu ser assinado pelos Estados Unidos o decreto que reconhece de forma oficial a soberania de Israel sobre os Montes Golã, território sírio ocupado por Israel nos anos 60. Nunca ninguém o tinha feito. Teme-se agora, depois desta posição norte-americana, mais instabilidade no Médio Oriente. No Irão, as cheias estão a revelar-se trágicas. O balanço provisório é de 19 mortos. Pelo menos 19 mortos e mais de 100 feridos é o último balanço das inundações que atingem o Irão, uma situação sem precedentes num país mais habituado à seca. Cerca de 26 das 31 províncias estão em alerta com avisos de inundações por causa das chuvas torrenciais. As autoridades locais alertam para o risco nas próximas 48 horas de enchentes na capital Teherão e na província do Khuzistão, no sul do país. Segundo as informações avançadas pela televisão estatal, a população de várias aldeias situadas perto de rios e represas foi colocada em abrigos por precaução. E foi há 50 anos que John Lennon e Yoko Ono protagonizaram um dos mais insólitos protestos contra a guerra do Vietnã. Passaram dias na cama pela paz. Antes ainda das redes sociais, conseguiram mediatizar o momento, abrindo as portas do quarto aos jornalistas. O momento é relembrado em Amsterdão por estes dias. Uma lua de mel histórica. Entre 23 e 29 de março de 1969, John Lennon e Yoko Ono estiveram na cama para o mais famoso bed-in, ficar na cama pelo fim da guerra no Vietnã. 50 anos depois, o hotel presta-lhes uma homenagem que parte do quarto e chega à fachada. Uma exposição lembra os dias em que o recém-casal deu conferências de imprensa sucessivas. Claude Van Haay estava em Amsterdão na altura e conta como tirou aquela que viria a ser a última foto pública de John Lennon sem óculos. E pedi ao John, por favor, pode tirar os óculos? E ele respondeu, oh não, sou eu. É o John Lennon. E depois a Yoko disse, então John, que maldade é essa? O jovem é tão educado, que resposta maluca. Está bem, eu faço. E então ele tirou os óculos e eu pude fazer a única foto sem os óculos. Uma foto por sorte. Um momento que faz parte da memória coletiva. Entrevistado pela Euronews, um especialista na banda de Liverpool diz que o mundo deve aproveitar a efeméride para ouvir de novo a mensagem.
Acho que, passados 50 anos, é tempo de ouvir outra vez a mensagem que eles diziam. Give peace a chance. Dar uma oportunidade à paz. Não estavam a dizer que era possível, estavam a pedir a todos que considerassem ser possível. Give Peace a Chance, a canção que Lennon e McCartney escreveram, também faz 50 anos. E é assim, na cama com John Lennon e Yoko Ono, que fechamos esta edição de terça-feira, 26 de março. Continua a acompanhar as notícias aqui na Euronews. Continua a acompanhar-nos também em euronews.com e nas redes sociais. Obrigado por ter estado desse lado.